rápido. Você citou a aparência. Caso você use um bigode, você também tem esse cavanhaque diferente para comunicar alguma coisa que tem a ver com criatividade, roupas. Então, o que mais o pessoal pode fazer? Porque até agora eles estão pensando, cara, se eu quero ser autoridade, o pessoal já notou, Rolex. Já é uma barreira grande para ser autoridade, se for pensar nisso, né? Como é que o cara pode começar a comunicar o que ele quer, assim, pensando nesses símbolos? Eu acho que acredito que tu precisa encontrar uma diferença em ti e que faça sentido essa diferença. Porque desses pontos que a gente estava discutindo, assim, eu preciso ampliar meu conhecimento, porque eu só vou ser reconhecido se for conhecido, concorda? Então, diferenciação que sustentou o Cuenca aqui é vital para furar o ruído da mídia, furar a paisagem e enxergar o cara, tá? Mas aí eu preciso ser relevante, que é um terceiro nível, porque eu posso ser conhecido, posso ser diferente, mas não ser relevante. Eu cito rapidamente um exemplo aqui com Ferrari, por exemplo. Se a gente pensar nesses elementos, Ferrari é uma marca extremamente conhecida, até pela dona de casa, a tiazinha, sabe o que é uma Ferrari, a gente reconhece o ronco. É extremamente diferenciada, tem design italiano, é a perfeição. Mas talvez não seja relevante. Não sei na tua vida, Bruno. Talvez tu esteja com a Ferrari lá guardada, Não. tu e a Manu e tal. Mas não é tão relevante, eu quero dizer, porque não é uma coisa tão prática. Então a gente vê, mas passa. Entende? Tu olha na rua, uau! E daqui a pouco 5 minutos já esqueceu e tu toca a tua vida. Sim. Então, aqui essa construção precisa olhar para o mercado, olhar para si mesmo e entender no que eu posso ser diferente. Não é o meu cavanhaque ou a minha cara. Isso pode ajudar na diferenciação. Mas como é que eu posso, com a bagagem que eu tenho, com meus ativos e passivos, com as minhas vulnerabilidades, como é que eu posso encontrar algo que seja significativo e diferente lá na vida dos meus públicos, entende? E aí eu olho para o mercado e vejo um espaço onde eu vou me encaixar, vou me posicionar. Aí sim, eu tenho tentado, conversei muito com o Cuenca sobre, quando eu estava escrevendo esse livro, Autenticidade, porque é isso, essa autenticidade é ter algo que faça sentido de imagem, tá? Que seja genuíno, ter atitudes coerentes com isso, mas ter uma obra por trás. Desculpa, eu estou usando o teu exemplo, mas eu sou fã desse cara. Eu quero dizer assim, a trajetória dele tem uma obra. Sim. Em diferentes segmentos, entende? Tu reconhece, então tu pensa Cuenca, tu lembra da obra. Tu olha para a obra e tu lembra Cuenca. Então, criador e criatura se misturam, e isso é autenticidade. E é isso que te faz diferente no mercado, entende? Então, tem uma construção de longo prazo. Eu furo isso com diferenciação, mas eu sustento com obra. Até uma A tua pergunta, obra da tua citando vida. o caso do Paulo. Quando a gente conheceu Vamos o Paulo... usar ele de exemplo hoje, nós vamos dissecar Paulo Cuenca. O Paulo é um caso legal, porque quando a gente conheceu o Paulo, ele já tava mais com esse visual atual. Mas ele era muito estranho antes, cara. Era Eu estranho? tinha a barba 10 vezes maior. Ó, eu vou te... E não, tinha o mas- cabelo estranho. Ele pintava o cabelo de rosa. Como eu sou amiga, eu posso falar. O Paulo já Tem não mais é uma liberdade. pessoa normal hoje. É que você se acostumou. De tanto ver, a gente não repara. Pessoa, é sério, eu acho. A gente se acostuma com o bigodão. É muito bom. Acho que eu tô até vermelho agora. Eu acho que eles se acostumaram comigo mesmo. Não, mas a gente acha você normal. Mas uma pessoa que olha de cara. Eu vejo isso porque o Raul mesmo uma vez falou pra mim: Malu, você sabe que no Instagram você não é uma pessoa normal, né? Você vai lá, fala um monte de coisa e não é tipo normalzinho. Uma pessoa. Quem chega de cara acha. Meu Deus, o que essa mulher tá falando de sexo? Sim. Tá falando de alimentação? Tá falando de não sei o quê? Falando um monte de coisa. Porque a gente se acostumou. Hoje em dia o pessoal entra lá, quem me segue, e já é previsível. É a É a mesma sua coisa bolha. com você. Eu acho que é uma. Você falou um negócio uma maravilhoso, imagem. Malu. Ah. Por que tem conexão com o que a gente tá chamando de não normal? Talvez eu exagere um pouco, mas eu sou assim. Porque eu sou assim e você é assim. Então, quando a gente vai pra... Eu lembro que eu falava uma parada lá atrás, que era assim, quando entrava uma marca no YouTube ou no Instagram e tinha o design todo fechado e não sei o quê, e profissional, e a pessoa lá falava muito bem, de uma maneira quase profissional, a gente falava, tem cheirinho de plástico isso, tá fake. E o Não é tempo foi natural. passando e as pessoas começaram a aceitar isso, mas já estão deixando de aceitar de novo. Porque Isso aí, perfeito. uma das coisas se eu não sou normal, ninguém que eu conheço na vida é normal.
As famílias são uma grande loucura. Os natais são uma grande loucura. Os churrascos em família são uma grande loucura. Todo mundo é disfuncional em alguma parte. Tem manias, tem defeitos, tem papos, às vezes, estranhos. Então, essa disponibilidade também em você não querer seguir um fluxo e um padrão institucionalizador, ou seja, que está todo mundo fazendo, é uma grande saída para você conseguir se comunicar com as pessoas e aí ganhar relevância. Porque o Arthur, ele fala muito desse exemplo da relevância, o front-end junto com o back-end, vamos dizer assim, a relevância com o que você tem de lastro. Só que tem gente que tem que construir relevância. E a gente está numa fase da história da humanidade que você pode construir relevância começando pela imagem, pela irrelevância, para daí você ter atenção, que é uma moeda muito cara, e aí você construir uma história. Diferencia, atrai e aí entrega. Exatamente. Que você pode usar isso pro bem ou pro mal. Eu sou um otimista, então acho que dá para usar muito pro bem. E eu acho que o que as pessoas buscam, né, desses símbolos, posso fazer uma análise breve aqui? Sim. É isso aqui, ó. Itens de mercado de luxo são materiais que duram no tempo. Todo material que dura no tempo vai trazer solidez e confiança. Sem a gente falar de arquétipo de governador. Madeira, mármore, coisas com cor... aquela cor de terra vermelha desgastada pelo tempo que tem nas vilas ali. O tijolinho. Terracota, tijolo, algum cinza não, foi uma coisa mais nova, né? Que antes era mal visto, porque a teoria das cores ela vai mudando também, porque ela tem a ver também com aceitação social, que nem Bitcoin, todo mundo aceita que vale tal, tem uma construção daquilo ali. Então, se você usar esses elementos, ele vai trazer solidez. Não, e uma solidez que é o quiet luxury, né? É uma solidez que é um dinheiro que não ostenta o dinheiro. Se eu começo a meter um azul mais brilhante, se eu coloco dourado, são cores ligadas à aristocracia que subsistem até hoje, que são símbolos de luxo. Por quê? Porque o azul era um pigmento muito difícil de você conseguir. Eles pegavam o lápis lazuli lá no Marrocos. O dourado, ele era usado para adoração divina, e você precisava ter dinheiro. Igrejas. Né? Igreja, exatamente. Você vai ali nas igrejas bizantinas, é bizarro a quantidade de ouro que tem, né? Então, para mostrar essa reconexão com Deus. Então, às vezes a gente fica pensando, o que eu uso, o que faz? Tem que começar a juntar referência e entender por que as coisas têm o valor que elas têm como símbolo, porque aí você pode brincar. Porque daí não é, o dourado vai trazer ostentação. Depende de quanto de dourado que eu vou usar no meio de uma comunicação que tem um azul marinho mais escuro. Então aqui eu tenho ao mesmo tempo símbolos que trazem solidez, um neon que traz uma atualização, né? Uma jovialidade, um verde floresta que traz confiança, saca? Uma disposição que é a Santa Ceia, então a gente tá aqui falando... Abre a câmera aí, Joe. Ai, meu Deus. E a gente tem esse azul acinzentado que também traz uma seriedade corporativa, assim dizer, com um toque de sofisticação. Então, é um ambiente que é bem a tradução do que vocês querem passar. Vamos falar de assuntos atuais, só que com embasamento, com refinamento, e vamos tirar sarro das coisas de vez em quando, daí tem o neon. Então, veja, isso daqui é uma construção que quem pensou nisso entende do que vocês estão falando, como vocês querem ser vistos, e apesar da gente não falar isso, publicizar o que a gente está vivendo, as pessoas sentem essas coisas sem você precisar falar. E o legal é não falar, né? É deixar que percebam. Desculpa por ter falado, galera. Não, mas... O que eu quero dizer é esses símbolos todos vão comunicando, né? E talvez aqui o grande problema, e eu faço mentoria para as pessoas com marcas pessoais, é decifrar pessoas olhando de fora e entender essas pessoas, entende? Eu quero dizer o seguinte, se tu quer passar qualidade, me dá algum sinal de qualidade. Tu quer passar que tu é um cara loucão, diferente, criativo, me dá algum sinal. A complexidade hoje é que não tem esse autoconhecimento, as pessoas não investem nesse autoconhecimento, elas olham assim, cara, tá todo mundo cortando o cabelo assim, eu corto também. Tá todo mundo vestindo tênisão branco, grandão, vou fazer também porque tá legal. E isso te tira a coisa mais importante da marca, que é a diferenciação, né? Que é te tornar diferente com algo real. Então,
A ideia para se pensar como marca é o que eu quero dizer no mundo, né? Que atitude passa a minha cara, do meu jeito e que é diferente de todos os outros. Então, ser coerente com esses sinais todos, aí sim tu tá fazendo uma construção virtuosa. E tem gente que acha que é tudo igual, mas faz a conta aí, Bruno, você que é bom dessas coisas. 3 HP, letras e HP. 4 números, quantas variações dão de placa de carro? Puta. Cara, de cabeça aqui, acho que dá 17.974 por aí.